Bom dia, amada Igreja Batista no Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco desse canal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Esta é a nossa oração. Hoje nós vamos terminar o capítulo 5 do Evangelho de Mateus sobre o ensino de Jesus a respeito da justiça que excede a todo entendimento. Aqui nós vemos vários temas levantados por Jesus com relação às leis, e como nós vimos até agora foram 4 aspectos. Hoje nós veremos os últimos, o 5º e o 6º aspecto da justiça, que excede em muito a dos escribas e fariseus. Eu confesso que estou aqui hoje diante de muito debate interior e de uma grande dificuldade, porque reconheço que esta passagem ela é uma passagem ao mesmo tempo chave e crítica dentro do Sermão do Monte. É a famosa passagem que fala a respeito de olho por olho, dente por dente. Então, creio que ela é uma das passagens mais conhecidas e das mais faladas dentro da mensagem do Sermão do Monte. Agora, nós temos que ver aqui que realmente, neste ponto, Jesus nos mostrou a verdadeira essência da justiça de Deus, que excede totalmente aquela justiça que era praticada pelos mestres da lei e pelos fariseus. Aqui nós vemos algo totalmente revolucionário trazido por Jesus, que não foi trazido até então. Nós vemos algo que até em determinado sentido chocou as pessoas com a forma tão, digamos assim, uma forma tão contrastante com relação àquilo que se conhecia. Pois bem, vamos ler a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 38, nós vamos ler até o versículo de número 48. Diz assim a palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte às costas. Aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isto. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pois bem, aqui está
passagem a respeito da vingança. Na maioria dos subtítulos, nas traduções das nossas Bíblias, consta a vingança e o ensinamento a respeito da vingança. Nós já vimos a respeito do homicídio e aquela lei, não matarás. Vós dizeis, não matarás. Eu, porém, vos digo que a qualquer um que já no seu coração aborrecer ou odiar o seu irmão, já em seu coração o matou. Nós vimos a questão do adultério, nós vimos a questão de que também o adultério não acontece apenas no ato, na prática consumada do adultério, mas também é algo que pode acontecer no interior, no coração. Nós vimos a respeito do divórcio, que o divórcio era uma carta que eles concediam, e geralmente o homem concedia à mulher, mediante a forma como eles interpretavam e sempre de acordo com os seus próprios interesses. Nós vimos a respeito dos juramentos, foi o último tema que abordamos, tanto que intitulei a mensagem como Não Mentirás, porque a essência não está tão somente, não dareis falso juramento, não jurareis em nome de Deus, ou não tomareis o nome do Senhor teu Deus em vão, mas a essência da questão do juramento, a respeito do juramento, era que eles usavam determinados artifícios do juramento para acobertar mentiras em seu interior. Então Jesus sempre examina aquilo que nem nós podemos examinar. Jesus examina os nossos corações. E Jesus, através da sua palavra, ele discerne os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Jesus como Senhor, Jesus como Deus, ele sabia exatamente das intenções do coração. E por isso que nós vemos aqui a respeito destes dois novos temas por ele abordado. Primeiramente, falando aqui a respeito do famoso texto, a chamada Lex Talionis, ou a lei do talhão, que seria olho por olho, dente por dente. E aqui ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se qualquer que o ferir na face, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Então, o que Jesus está nos mostrando aqui? Primeiramente, nós temos que entender o que significa estas palavras aqui, esse termo, olho por olho, dente por dente. Nós podemos ver em algumas passagens do Antigo Testamento essa questão. Nós vemos aqui, logo no livro de Êxodo, no capítulo 22 do livro de Êxodo, a partir dos versículos 25 em diante, diz assim, se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, repetindo, perdão, Êxodo capítulo 22, dos versículos 25 em diante, diz assim, se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando ao lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. E em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei.
pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do meu povo. E aí, aqui a passagem ele se refere à questão que vimos posteriormente, da questão de tomar o manto como uma espécie de penhora para uma dívida jurídica, algo que estava sendo cobrado, uma dívida cobrada, ou com relação ao empréstimo feito. Mas o texto propriamente dito, eu li um texto anterior, mas vamos ler, ou melhor, posterior, agora vamos ler o texto que nos referimos de olho por olho, dente por dente. Se encontra aqui no Evangelho, no livro de Levítico, capítulo 24, a partir do versículo 17, diz assim: se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E nós vemos também aqui no livro da lei, Deuteronômio, no capítulo 19, a partir do versículo 14, também aquilo que diz a lei: não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus antecessores colocaram na herança, que vocês receberão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para que dela tomem posse. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes. E juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aqui nós vemos não uma lei precisamente de vingança pessoal. Aquilo que fizer será uma retaliação. Eu lhe devolverei na mesma moeda. Lhe devolverei aquilo que aconteceu da mesma forma, com a mesma intensidade. Na realidade, esta lei, ela determinava uma equivalência, exatamente para que não houvesse uma vingança, mas para que houvesse um processo retributivo de equivalência. O que significa isso? Nenhuma punição ou algo a mais, além daquilo que havia sido feito. Geralmente, quando há o espírito de vingança,
as pessoas não se detêm, não se satisfazem apenas em dar um troco, como se diz no dito popular, na mesma moeda, mas muitas vezes o espírito de retaliação, quando toma conta da pessoa, ela não se contenta. Ela quer ir além, muitas vezes. E o mal não tem fim dessa forma. O mal não para, a justiça não acontece de forma verdadeira. Nós vemos aqui também outras passagens no próprio livro de Êxodo, no capítulo 21. Eu li o 22, mas na realidade aqui está no 21, que mostra não só, por exemplo, se alguém foi ferido, eu ferir da mesma forma alguém, mas aqui mostra outras situações, como, por exemplo, um escravo que trabalhava para o seu patrão, de repente seu olho foi ferido, aquele escravo não poderia ficar sem uma compensação, uma indenização. Então, também eram feitas indenizações de uma forma a se devolver um valor, a se dar um valor que fosse justo para aquilo que havia acontecido. Diz aqui em Êxodo capítulo 21, no versículo 22, se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. É bom que fique bem claro que isto, aplicação de determinadas agressões, de determinados delitos, como nós vemos aqui, por exemplo, uma briga em que uma mulher grávida sofreu o dano, o prejuízo. Em outras situações, nós vemos com relação aos escravos anteriormente, os juízes determinariam aquilo que fosse o justo e o correto. É como nós vemos nos dias de hoje, por algum dano causado, há danos por assédio moral, ou pessoas que foram prejudicadas e tiveram até danos morais com relação a delitos, a algo que alguém praticou contra o outro. Há uma indenização, há então a determinação que vem através do juiz e que seja determinado o valor. Tudo isso nos mostra aqui, e quando fala a passagem olho por olho, dente por dente, nós temos que entender que não é um processo de vingança, mas é uma justiça que não ultrapasse o mal que foi causado. Uma forma de punição e justiça que não ultrapasse aquilo que afetou alguém. E que seja resolvido desta forma. Mas o que acontecia? E isso era determinação dos juízes. Esta passagem não se refere como nós conhecemos, a lei do Velho Oeste, em que cada um aplicava a lei como queria, a lei do sertão, a lei dos cangaceiros, a lei dos coronéis do Nordeste, Norte e Nordeste. Não se fala de lei própria, de justiça com as próprias mãos. Não se trata de aplicarmos isso.
E nós vemos uma outra situação que é interessante nós ressaltarmos aqui. Isso é algo no nível pessoal. Isso é algo que acontece de um dano causado entre pessoas. Por que eu digo isso? Porque um famoso escritor russo, aquele escritor que escreveu o clássico mundial Guerra e Paz, Leon Tolstói, ele aborda no seu livro O Reino de Deus está entre vós, a questão da não violência, só que ele leva no extremo social. Ele trata esta passagem de forma radical, da questão da não violência, da não resistência ao perverso, como nós vamos ver adiante, mas nós vemos que estas situações eram situações no nível pessoal. No nível de nação, de povo, o povo de Israel, o povo de Judá, já estava sofrendo, sendo dominado pelo Império Romano, já estava sofrendo a nível de nação, de povo. Acontecia algumas coisas, mas aqui Jesus está falando para aqueles mestres da lei e para os fariseus que aplicavam as regras da lei, a letra da lei, e para serem justos, digamos que eles queriam exatamente praticar a lei, exercer os mandamentos, mas Jesus, ele diz aqui então, a questão da justiça equivalente ou justiça retributiva, qual foi o ensino de Jesus com relação a ela, assim como Jesus ensinou com relação a todos os outros temas que nós vimos aqui. Ele diz assim: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Aqui, então, na primeira parte aqui desse ensino de Jesus, vós dizeis, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. O que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus está nos ensinando ao princípio não somente da justiça equivalente, mas ele está indo além. Aquela justiça que excede, e é algo que é a essência do reino de Deus. Jesus está caminhando no extremo oposto. Enquanto o perverso e pessoas perversas, enquanto pessoas más tentam nos prejudicar, tentam nos destruir, Jesus vai para o inverso, para o extremo oposto, dizendo, não se oponha ao perverso. Essa palavra não resista ao perverso. A pessoa má não resiste, então, ao maligno, não como o mal em si, mas quanto a pessoa má que está praticando alguma coisa contra nós. Seja qual for a forma de perversidade, roubo ou qualquer outra situação, de repente, ele diz assim, não resista ao perverso, não se opõe, não se coloque contra ele, não
reaja a ele da mesma forma como ele te fez. E aí nós vemos estes três exemplos de Jesus importantíssimos. Nós vemos, por exemplo, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 30, nós lemos o seguinte: ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. É algo que faz parte de uma nova filosofia. É algo que é diferente daquilo que era feito até então. É algo que faz parte daquilo que Jesus ensinou. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Com este novo ensino, com esta profundidade, quando Jesus se aprofundou dentro de todos os aspectos da lei, ele fugiu de um legalismo, ele fugiu dos aspectos de religiosidade, ele fugiu de artifícios que pudessem se utilizar para benefício próprio com relação à aplicação das leis, à interpretação das leis. Jesus está trazendo um conceito novo. Jesus está mostrando, embora nós vejamos aqui em Lamentações, esta passagem na questão do tapa no rosto, o que nós vemos aqui dentro desses três exemplos, aqui pegando no comentário de Nicholas Wright, ele mostra o que significa cada uma destas situações aqui, cada uma dessas citações. Diz assim, Jesus apresenta três tipos de coisas que tem em mente. Naquela época, ser esbofeteado, naquele mundo, ser esbofeteado na face direita, quase com certeza queria dizer com as costas da mão direita. Isto não é só uma violência, mas é também um insulto. Sugere que você é inferior, talvez um escravo, uma criança, ou naquele mundo, e às vezes também hoje, uma mulher. Então isso era uma forma de insultar, de considerar o outro como um ser inferior, um ser desprezível. E qual é a resposta de Jesus a isso? Bater de volta apenas mantém o mal em circulação. Mas oferecer a outra face sugere o seguinte: bata-me de novo. Se gosta de fazer isso, bata-me de novo. Mas agora como um igual, não como um inferior. Aqui Jesus está ensinando a resistência, ou melhor, a resistência, resistir ao perverso, de forma a não retalhar, uma oposição, achei o termo adequado, através da não resistência. A não resistência, ou seja, dar a outra face como um modo de oposição àquilo que estava sendo feito. Jesus mostra também, suponha que você esteja em um tribunal, no qual o inimigo poderoso processa, talvez não pelo pagamento de uma dívida imensa, e quer arrancar sua roupa. Você não pode vencer, mas pode mostrar-lhe o que ele realmente está fazendo. Dele também o seu manto. Em um mundo no qual a maioria das pessoas usa apenas esses dois trajes, envergonhe-o através da sua própria nudez, porque você estaria tirando toda a sua roupa do corpo para dar para aquele que pede. É isso que os ricos, os poderosos e indiferentes estão fazendo. Eles estão reduzindo as pessoas, o pobre, a uma condição de vergonha.
a uma condição de desprezível. Mostre que você, através desse ato, está bem consciente da situação em que está acontecendo. E que você está lhe dando uma resposta de como as coisas acontecem, não através da força ou da violência, mas pelo Espírito do Senhor. Porque isto tudo que Jesus está nos ensinando é algo que Deus está vendo. E Ele olha para aquilo que está acontecendo. Ele olha para as injustiças, para as perversidades. Aqui o terceiro exemplo, ele diz aqui, o comentário, ele reflete a ocupação, claramente a ocupação militar romana. O que acontecia? Os soldados romanos, eles tinham o direito de forçar algum cidadão a carregar os seus equipamentos por uma milha. Uma milha que seria aproximadamente 1,5 km. Mas a lei era bastante severa. Eles eram proibidos de fazer alguém carregar por uma distância superior a essa. Se algum dos superiores vissem que algum militar estava trazendo uma lei excessiva, ele seria seriamente advertido, punido. Aí o comentário, Wright diz no seu comentário o seguinte: vire a mesa em cima deles de Jesus. Não se aflija, não fique encolerizado, nem planeje vingança. Imite o seu Deus generoso. Caminhe uma segunda milha. Surpreenda o soldado. Talvez até você o assuste. O que aconteceria se o comandante dele descobrisse que você está caminhando com ele 2 milhas? Com a notícia de que existe uma maneira diferente de sermos humanos. Uma maneira que não planeja vingança. Aqui nós estamos vendo vários movimentos. E aqui nós temos que entender o seguinte: Jesus está dando 3 exemplos de situações que claramente aconteciam. Provavelmente nós hoje vivemos em algumas outras situações que não são necessariamente as situações que aconteciam naquele tempo. Esses 3 exemplos para nós não são leis substitutivas, mas são atitudes daquele que segue a Jesus Cristo, do seu discípulo, daquele que busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que é a justiça que excede em tudo a dos escribas e fariseus. O discípulo de Jesus se porta de maneira diferente. Embora hoje seja mais cativante para algumas pessoas e para alguns cristãos a regra do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida, embora esse seja até o discurso social pelo qual os cristãos têm sido vistos, a resistência ao mal através das armas, e ainda dizendo que faz parte isso do ensino de Jesus, trazendo umas situações em que distorcem o texto bíblico quando Jesus fala a respeito das espadas para os seus discípulos, e que eles dizem: temos aqui 2 espadas, e Jesus disse: basta. Ele não disse: essas 2 bastam, então vamos lá. Pelo contrário, ele disse a Pedro, quando ele desembainhou a espada e feriu a orelha daquele que estava a serviço do sumo sacerdote, dos soldados dos sumos sacerdotes, na traição de Judas, Jesus disse para Pedro: aquele que fere com o ferro,
com o ferro também será ferido. Então, Jesus, quando falava, ele estava falando, quando ele se referia às espadas, Jesus estava se referindo a tempos difíceis que estavam chegando e que eles iriam enfrentar. Hoje nós vemos um riso, não de amor, mas um riso sarcástico falando a respeito da passagem, de que todos devem se armar e de que o cidadão de bem deve se armar. Me perdoem, porque eu sei que eu estou falando isso e provavelmente muitos pensarão e trarão uma outra forma. Mas claramente aqui no ensino de Jesus, no ensino do Sermão do Monte, Jesus nos ensinou a praticar a justiça não da retaliação, mas da não resistência como uma forma de prática do reino de Deus, como uma forma de se manifestar e se opor à violência, agindo sem violência contra a violência. Nós vemos isso até na história da humanidade. Nós vimos, por exemplo, no movimento de Martin Luther King nos Estados Unidos, do pastor batista Martin Luther King, que disse que a civilização, o povo estava precisando receber dos cristãos uma nova revitalização, ou seja, que sangue circule nas veias da sociedade toda deteriorada. Jesus disse que nós, através destas atitudes, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Nós interpretamos essa passagem, o sal da terra, a luz do mundo, apenas em sentido de obras que nós pratiquemos. E diga-se de passagem que obras praticadas, a humanidade pratica obras de generosidade, obras de humanidade. Os homens praticam obras de bondade, mas o discípulo de Jesus, ele vive dentro de um novo princípio, oferece a justiça, uma justiça curadora e uma justiça restauradora. Estes são princípios de uma justiça restauradora. Uma justiça que vem dar novos ares e uma outra forma de ser gente para a humanidade. E Jesus conta com os seus discípulos para isso, para viverem essa justiça. E digamos o seguinte, Jesus não fez nada e não disse nada. Quando nós lemos isso, nós achamos simplesmente impossível. Impossível de nós agirmos de forma, às vezes, a não colocar um freio no mal, na malignidade, com atos de até intimidação, como nos tem sido ensinados usarmos de armas ou de outras formas, pela sociedade, pelo governo que governa esse país e que diz que segue os princípios da verdade que nos libertará. Jesus Cristo diz: a minha paz eu vos dou. Eu não vou-la dou do jeito que o mundo a dá. Eu tenho uma outra forma de dar a paz, de transmitir a paz. Jesus disse quando estava sendo crucificado, indo para o monte do Calvário, que o meu reino não pertence a este mundo.
Então nós vemos aqui princípios que nós só podemos entender através de Jesus. Nós podemos aprender com Jesus porque foi o que Jesus praticou. Ele, quando injuriado, ele não revidava. Ele, quando foi ferido, quando estava na cruz, olhando para aqueles que o aclamaram um pouco tempo antes, depois dizendo crucifica-o, Jesus foi capaz de olhar e de orar para Deus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós vemos aqui, não deu para nós abordarmos aquele passagem aqui, que é outra passagem que precisamos de um pouco mais de tempo para examinar, de amar aos inimigos. É algo completamente inovador e revolucionário, e que foi somente trazido por Jesus. Posteriormente, hoje a humanidade conhece este ensino. Muitas pessoas citam esta passagem de amar os inimigos depois que Jesus a trouxe. Nós veremos isso no próximo, na próxima semana. Mas eu gostaria de dizer aqui, de deixar, em dias tão difíceis que nós estamos vivendo, em dias em que o cristianismo está sendo tão descaracterizado. Eu não estou falando apenas em termos políticos das situações que nós estamos vivendo no nosso país. A minha preocupação maior, como um pastor, como um evangélico, tem sido até a vergonha de ser chamado de evangélico. Nós vemos aí pastores sendo envolvidos em escândalos. Para nossa tristeza, nós vemos pessoas, ou melhor, a igreja, o cristianismo, não sendo verdadeiramente reconhecido por esses princípios de Jesus. Sim, são princípios que Jesus nos traz, não apenas novas leis, mas estas abordagens que ele nos trouxe devem nos trazer lucidez, devem nos trazer sensibilidade, devem nos trazer uma nova abordagem. Devemos entender e devemos saber como levar as situações na nossa vida baseados nesses princípios que Jesus nos deixou. Que nós possamos viver em Cristo, porque somente em Cristo que nós podemos praticar a justiça que excede a todo entendimento. Isso não é um mérito nosso ou uma força, uma atitude nossa. Nós seguimos a Jesus, seguimos os seus passos. A palavra de Deus nos diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus diz: eu sou o caminho que vocês devem trilhar, a verdade e a vida. O apóstolo Paulo, quando ele nos mostra a respeito do amor, que o amor não é invejoso, o amor não arde em ciúmes, o amor apenas busca a verdade, busca o bem, o amor não registra o mal, não se ressente do mal. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Todas estas não são características pessoais. São características do caminho que Paulo nos mostrou. Ele disse: eu passo agora a vos trazer um caminho sobremodo excelente. O amor é o caminho, é o amor que é benigno. O amor é bondoso.
o amor é paciente. E nós, como discípulos de Jesus, como cidadãos do seu reino, devemos andar neste caminho que é sobremodo mais excelente. Perseguir este caminho, não desejar arredar pé desse caminho, não desanimar desse caminho, olhar para Jesus da forma como ele lidava com os seus opositores, da forma como Jesus resistia ao perverso. Não, apenas quero dizer uma coisa. Essa passagem não está nos ensinando a nos anularmos. Pelo contrário, essa passagem está nos tratando como verdadeiros cidadãos do reino, que não praticam o mal pelo mal, mas que respondem ao mal com o bem. Não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. É este o ensino bíblico. É por ele que nós temos que ser reconhecidos. Ele não nos anula, ele não nos torna capachos. Pelo contrário, porque nós não somos pessoas apenas passivas, mas ativamente nós somos praticantes do bem, do amor, que resiste ao mal. Oremos. Senhor Deus, nosso querido Pai, nós queremos te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que tu nos ensines e nos ajude, ó Pai, a trilharmos nesse caminho do amor. Senhor, nós te pedimos e que o Senhor possa nos trazer à mente, ao coração, quando estamos com um sentimento ou de retaliação, ou de trazer as coisas na mesma intensidade. Senhor, ajuda-nos a andarmos no caminho que é Cristo, no caminho da oposição ao mal, através da prática do amor. Ajuda-nos a aprendermos a sermos como Jesus, mansos e humildes de coração, para nós termos descanso nas nossas almas, ó Pai. Ajuda-nos a manifestar esse teu verdadeiro amor, que é a essência do reino, para as pessoas ao nosso redor, Pai, para aqueles com quem convivemos, para a nossa cidade, para o nosso mundo. Senhor, ajuda-nos e tem misericórdia de nós. Trata-nos de acordo com teu imenso amor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus assim o desejar.